E aí, vamos dar seguimento à nossa série de vídeos com as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Este livro aqui, nós dividimos as 20 regras em 5, então agora nós vamos dar seguimento desde a 11ª até a 15ª regra. Para finalizar. Aliás, chegando ao final, né? Teremos mais um vídeo apenas. Vou estar olhando um pouco para baixo aqui, porque eu estou com o meu computador aqui, que é o meu roteiro. A primeira regra é a 11ª, que é não gritar nem elevar o tom de voz. Esse é um livro do Augusto Cury, e no livro ele fala que o nível de silêncio de uma casa reflete o nível de maturidade emocional dos pais. O nível de harmonia de uma escola depende do nível de gestão de emoção dos professores. Ele fala que a criança agitada, com algumas exceções, ela espelha o seu educador, ou seja, como o adulto mesmo que você não perceba, a criança vai estar sendo também. Se você é uma pessoa muito estressada, se você é muito agitado, a criança vai acabar sendo dessa forma também. Gritar piora a criança. O cérebro é como um cofre. Então, determinadas atitudes faz esse cofre fechar. Então, não vai entrar nada na cabeça dessa criança. Ele não vai conseguir entender o que você quer falar. Enfim, vai dar errado a tua ideia aí. Ele fala que em vez de você sair gritando, de você sair esbravejando, faça surgir reflexões. Use a TTE, que foi falado no vídeo anterior, que é a técnica de teatralização emocional, para que essa criança consiga compreender o que você quer falar. Aí ele pergunta, você quer domar o seu filho ou você quer tornar ele uma pessoa crítica? E vamos combinar que você gritando, você não vai conseguir tornar seu filho crítico. Crítico no sentido de ficar criticando, que ele vai fazer o que você faz. Só isso. Cafézinho. Precisar falar alto significa que você é pequeno na mente do seu filho. Você é pequeno na mente dele, mas você é grande fora. Agora, quando você consegue falar baixo, que seu filho consegue te compreender você falando baixo, quer dizer que você tem um valor enorme para o seu filho. A sua palavra tem eco emocional para ele. Então, isso demonstra muito qual o seu tamanho, sabe? Qual o seu tamanho para o seu filho, o valor, o que você tem para ele. Se você precisar gritar. E não é uma coisa que ele te colocou pequeno lá dentro, você que se colocou pequeno lá dentro, através das suas atitudes. Então nós chegamos na regra 12ª, não sei nem porque eu mostrei os dedos, que é não criticar nem humilhar. As críticas servem para piorar a pessoa. Aí aqui no livro ele vai estar dizendo, tô com uma rinite. Vou ler aqui. Quem com frequência critica seus filhos e alunos forma tantas janelas traumáticas que definha a espontaneidade deles, bloqueia a ousadia, debela a capacidade de correr riscos para sonhar e lutar pelos próprios sonhos. Talvez um pai superprotetor vai falar, nossa, mas eu vou fazer meu filho não querer correr riscos, mas isso quer dizer que ele vai ter coragem também para correr atrás dos sonhos dele, que ele vai estar sempre na zona de conforto, sabe? Ou seja, nunca vai sair daquilo ali, nunca vai ser além, ser mais. Eu acredito que em todos os casos sempre tem algumas exceções, né? Porque depende também muito da personalidade. Quando você critica, né? Seu filho fez alguma coisa errada, acendeu um fósforo, você já chega e já tacando combustível, já piorando a situação todinha. Então, ele fala, tenha paciência, eduque com paciência que a colheita vai chegar. Agora, com severidade, aos gritos, não vai dar certo. Ele fala também que a gente tem os melhores filhos e os melhores alunos nessa nossa época. E por que isso? Porque são os filhos que nós temos. Então são os melhores. São os alunos que nós temos. Então são os melhores. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E eu achei interessante, para quem gosta de sempre estar usando a Bíblia quando a gente vai falar em educação, ele usa Jesus Cristo como exemplo. Que Jesus Cristo ele foi um ótimo educador. E ele nunca usava de gritar, de criticar, de falar severamente. Ele falava
num tom sereno, né? E fazia a pessoa refletir sobre aquela situação. Ele usava exemplos, sabe? E conseguia fazer com que todos compreendiam. E a frase que todo mundo fala, né? Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Mesmo sendo assim. Então, não vai ser nós que vamos agradar. Então, vamos tentar educar ele com serenidade. Agora nós estamos chegando já na nossa 13ª regra, que é conhecer a geração dos nossos filhos e alunos. Essa daqui é interessante. Nessa regra aqui, ele vai estar falando um pouquinho sobre que outro dia, né? Esse ano ainda se popularizou, que foi a geração Y, a geração X, a geração Z. Acho que era isso. São essas, né? Então, ele vai estar falando um pouquinho sobre essas gerações, para você conseguir entender. Porque, querendo ou não, todos nós fazemos parte de uma dessas gerações. E isso influencia o nosso comportamento, influencia o que nós vamos ser. Então, ele fala, atualmente, um menino de 8 anos, ele tem mais dados em sua mente do que Sócrates ou Aristóteles. A movimentação do pensamento da criança não é mais o mesmo, no entanto, a educação domiciliar e escolar continuam paradas, continuam estagnadas. São como foi há tempos atrás, que ia bater, que ia gritar, não mudou. A sociedade todinha muda, as pessoas mudam, mas a forma de educar não muda, a escola não muda. Os pais com a sua forma de educar não mudam. Então, tipo assim, tá as pessoas lá na frente, mas as instituições, as formas de educar aqui. Então, óbvio que não vai bater, não vai dar certo. A nossa 14ª regra. Essa daqui é específica para os professores. Como ser um educador brilhante em sala de aula. Aqui eu vou utilizar citações que ele traz que falam por si só. Querido professor, se os alunos da geração Z não te ouvem, que é a geração que a gente está, não é porque não querem, mas porque não sabem ouvir a eles mesmos. Se não te valorizam, é porque não sabem proteger sua emoção e se valorizar. Tem conversas paralelas porque são tensos e não sabem gerenciar sua ansiedade. Não os condene, os abrace. Não desanime, alcance-os. Irritabilidade, agitação, inquietação, enfim. O problema deles não é com você, é com eles mesmos. Mas você pode participar do problema expandindo-o se usar práticas erradas ou aliviando se usar ferramentas inteligentes. Então aqui ele dá uma dica, né? Eu digo que é tudo culpa das tecnologias. Aliás, eu cheguei a essa conclusão lendo o livro. Os celulares, as TVs que as crianças estão expostas aí diariamente. Ele traz técnicas para você ensinar, para você poder ensinar, para você poder educar. A técnica número 1. Flutue sua voz. A sala de aula é um restaurante do conhecimento. E o que ele quer dizer com flutue sua voz? Não use tons de voz monótonos, sabe? Falando sempre do mesmo jeito. Você tem que usar entonação de acordo com o que você fala. Você tem que, sabe? Tá mudando a sua voz. Não falar sempre do mesmo jeito. Porque isso é entediante. Outro. Teatralize as informações. A sala de aula tem de ser um canteiro de emoções. É isso que ele quer dizer. Para você dar uma aula de forma lúdica, gesticulando, teatralizando. Eu acho que todo mundo que já estudou e teve um professor que era desse jeito, tipo, amou o professor. Técnica 3. O aluno tem de participar do processo. Não faça da aula um monólogo. Não dê aulas, dê desafios. Ai, gente, se isso fosse na prática. Aí, incentive a participação das crianças, desafie elas, pergunte, faça com que elas participem, para que elas deem ideia do que deve ser feito, enfim. Isso aí, quanto mais participação, melhor. Técnica 4. Provoque os alunos. Use a arte da dúvida. Não ensine a matéria, ensine a pensar. Ai, gente, como eu amo isso. Sabe, meus professores, eles ajudam, faz a gente pensar muito, isso é maravilhoso. Ó,
Educar é provocar, educar é inspirar, educar é ter um caso de amor com o conhecimento. Ninguém ama o que não admira. Ninguém ama o que não admira. E aí, as escolas que a gente vê hoje, os professores fazem os alunos detestarem as coisas. Não é nem porque que o conteúdo é ruim, é por a forma de ensinar. Uma coisa que eu aprendi também no curso de pedagogia é que a gente nunca deve se questionar, achar que o erro está no aluno, porque geralmente se um aluno não está aprendendo, o erro vai estar em nós. A gente que não está fazendo algo para conseguir compreender aquilo, a gente não está conseguindo o caminho certo. Técnica 5. Faça avaliações constantes. Mais uma avaliação quantitativa, uma avaliação processual. Técnica 6. Humanize-se como professor. Estabeleça conexão com os alunos, com os filhos. Isso aqui é o que eu acrescentei com os filhos. Né? Porque às vezes a gente quer que o aluno entenda, mas a gente não tem uma conexão com o aluno. E é aquela coisa, é importante também a gente ter gostar também do professor. Humanize o produtor do conhecimento. Essa é a técnica 7. Humanize o teórico, fale sobre suas dores para produzir o conhecimento. No caso aqui, o assunto que você está falando, então quem criou aquele conteúdo, por exemplo, Galileu Galilei, na filosofia lá algum filósofo, então conte sobre ele, conte sobre o filósofo, sabe? Faça as pessoas terem uma conexão também com o criador ali daquele conteúdo. E a técnica 8. Sentar em círculo. Essa daqui, eu tinha uma professora que ela fazia isso. Porque é aquela coisa, né? As salas têm que mudar, as pessoas têm que se olhar, as pessoas têm que é pra ter uma conexão. E isso pode, ele fala aqui, sentar em semicírculos pode motivar os alunos e acalmar a agitação. Porque olhar nos olhos é relaxante, tá olhando no olho do outro, sabe? Eu concordo. Técnica 9. Música ambiente. Música ambiente calma, aquieta a emoção dos alunos. Minha professora usava isso aqui também, era professora que trabalhava assim, na área da psicologia. Gente, tá certo. Me inspirou, tô aqui. E técnica 10, educar a geração Z. O que quer dizer, gente? A educar a geração de agora não é a mesma coisa que educar a geração anterior. Então, por isso, você precisa conhecer essa geração. Vamos conhecer. Estamos chegando à nossa última regra de hoje, que é a 15ª, que é ser alérgico a ser entediante e repetitivo. Essa daqui eu vou ter uma citaçãozinha. É assim, ó. Quando os pais ou mestres abrem a boca para dar uma velha entediante bronca, disparam inconscientemente na mente dos jovens o gatilho da memória que abre a janela killer. Aqui no livro ele vai explicar o que é a janela killer. E a âncora que fecha o circuito da memória. Isso foi até falado numa regra anterior, né? Pois estes sabem tudo o que vem pela frente. Ou seja, você sempre fala a mesma coisa. Então a criança já sabe o que você vai falar. E é que nem quando a gente está estudando e o professor, repete muito o conteúdo, tá sempre falando a mesma coisa, você já começa a perder atenção. Então, pois sabe tudo que vem pela frente, portanto não ouvem mais nada. Ainda que vocês grite, tenham crise de ansiedade. Ou que o aluno faz isso também. Ele pode gritar, ficar mal, mas ele também já não entra mais no cérebro o que você está falando. Todo esse mecanismo mental ocorre em frações de segundo. Ó, você gritou, puf, fechou o cérebro. Não é que uma criança ou adolescente não queira ouvir os seus educadores. É que não consegue, pois foi aprisionada pelo comportamento tedioso, chato, repetitivo de seus educadores. Olha, eu concordo. Eu ainda sou aluna, tem professores que são repetitivos, e eu já fui filha, e eu fui aluna minha vida toda, desde meus 5 anos, então, minha nossa. E aí, com essa citaçãozinha, a gente chega no final do nosso penúltimo vídeo. Estamos chegando no final das regras aí, e eu fico muito grata a quem esteve aqui comigo até agora. Não esqueça de curtir aí, não esqueça de deixar um comentário e me falar o que você tem achado.
Não se esqueça de se inscrever, ajude aí a colega de humanas, vamos ajudar a educação nesse país que tá deplorável a situação. E é isso. Tchau, tchau. Beijo e até o próximo.